Olá, esse é meu sinal. Meu nome, Joselma. Se convida. O que é isso? A associação convida uma personalidade para bater um papo. Hoje, quem seria? Acho que vocês já perceberam, né? Então, alguns conhecem, alguns não conhecem. Então, ele vai fazer uma apresentação. Então, muito obrigado pelo convite, né? A equipe da ASC me convidou para essa entrevista. Eu me chamo João Filho, meu sinal é esse. Atualmente eu trabalho como professor universitário na Universidade Federal do Cariri. Ela fica localizada na cidade de Juazeiro do Norte. Esse é o sinal de Juazeiro do Norte. Faço mestrado em João Pessoa, na Universidade Federal da Paraíba. E o meu mestrado é na área de letras, com a linha de pesquisa em estudos semióticos. A minha dissertação é justamente voltada à pesquisa da literatura surda e da escrita de sinais. Os teus desenhos são maravilhosos. Você lembra como foi antes, quando você era criança? Como foi que tudo isso começou? Tua arte no desenho, você lembra? A minha mãe me contou que quando eu tinha 6 anos, e assim que ela contou eu lembrei dessa história. A gente tinha uma vendinha lá em casa e vendia de tudo. Tinha copo, tinha cesta, vasilha, tampa, vendia de tudo. Até espelho tinha. E as pessoas iam para comprar, compravam um copo, por exemplo. E a minha mãe tinha uma gaveta que tinha vários papéis. E esse papel era para embrulhar o copo, que é o que as pessoas comprassem, para entregar já embrulhado. Era justamente nessa gaveta que eu, pequeno, tirava o papel, deixava tudo abarrotado lá e começava a desenhar. Quando a minha mãe via, ela deixava. Mas ela via que os desenhos eram bem vivos, assim, bem bonitos. Daí eu desenhava de tudo. Desenhava sereia, desenhava os X-Men. E a minha mãe ficava assim impressionada. Isso porque eu assistia na TV vários desenhos. Tinha a Mickey também, vários animes. Também gostava muito de assistir anime. Tinha desenho de tudo. E eu comecei a desenhar com 6 anos, né? Segundo a minha mãe. Agora eu tô curiosa. Como foi que começou teu interesse pela literatura surda, tua vontade? Como é que foi que começou tudo isso? Vou falar um pouco sobre como foi esse meu contato com a literatura surda. Então, eu não conhecia ainda, na época, esses conceitos de identidade, cultura surda. Eu comecei a aprender língua de sinais lá no Instituto Cearense de Educação de Surdos. E eu saía muito com meus colegas surdos, a gente ia para a associação e sinalizava muito, né? Foi através desse contato com meus pares surdos. Mas eu não tinha contato ainda com o conceito de cultura surda, eu não tinha internalizado ainda esse conceito. Eu assistia muita TV, assistia animes, assistia desenhos da Disney, X-Men, Homem-Aranha, Wolverine, assistia também o Super-Homem. Então, eu acabava desenhando esses personagens e também desenhava meus colegas como se eles fossem personagens com superpoderes e colocavam para ser o herói ou para ser o vilão. Até que um dia, eu indo para a escola, eu vi um grupo de professores que não trabalhavam na instituição, não trabalhavam no ICES. Eles eram estudantes da Faculdade Cristos do curso de Pedagogia. E eles prepararam uma apresentação, tiveram consentimento da direção do ICES na época, para as crianças surdas. Foi um teatro e eu acabei assistindo. O teatro era a Cinderela Surda. Eu achei interessante porque era surda, né? Então eu acabei assistindo. Então a professora Kátia, o professor Haroldo, a professora Débora e o professor André ficaram trocando entre as personagens da peça. Foi bem interessante. E eu assisti, gostei, até que teve um momento que foi bem diferente do que eu conhecia. A gente sabe que na história da Cinderela, durante a valsa, ela percebe que dá meia-noite e sai correndo, e nessa fuga ela perde o sapatinho de cristal. Na história que eles contaram, em vez de perder o sapatinho, ela perdia a luva, e o príncipe saía em busca da dona da luva. E isso para mim foi um marco. E eles tiveram acesso a essa história através da publicação da Carolina, da Carnop e do Fabiano. A Cinderela Surda é uma publicação deles que adaptaram a história da Cinderela para a cultura surda. E os professores, no caso que apresentaram isso, pegaram essa história e apresentaram para os alunos surdos. E para mim, aquilo realmente foi um marco. Foi onde eu percebi que eu podia assim atuar na parte da literatura. E eu comecei a pensar em formas de aplicar isso aos meus desenhos, aos meus personagens. Acabei não mostrando ainda para as pessoas.
esse meu trabalho. E com respeito à editora, para conseguir a publicação, né? Como foi o processo? Foi fácil? Foi difícil? Em relação à editora, eu tive realmente muita dificuldade. Eu não entendia como é que funcionava esse processo da editora, a publicação de livro. Eu tinha um amigo que ele publicou uma revista em quadrinhos dele e ele me entregou, achei bem interessante. E no final tinha um contato de uma editora. Antigamente a gente não tinha tanta tecnologia como a gente tem hoje, né? E eu tive que acabar pedindo para uma outra pessoa ligar. Quando essa pessoa ligou, combinei dela me ajudar, ela ligou, mas não dava certo. Eu acabei desistindo. Eita, pensando aqui, deve ter sido difícil mesmo. Mas se tornou um desafio. E como foi que você conseguiu vencer esse desafio? Hoje a tecnologia cresceu muito, a gente consegue mandar e-mail com muito mais facilidade. A gente consegue ter acesso a intérpretes através de aplicativo, como é o caso da Icon. A gente consegue ter acesso a intérpretes também através da central de Libras. A central de Libras, ela utiliza a tecnologia e lá ela tem um intérprete e através dele eu consigo ter acesso às informações com outro interlocutor. Então eu procurei o número de uma outra editora, no caso era a Letraria, peguei o contato, liguei para a central, esperei a central conseguir realizar a ligação com a editora e através do intérprete, né, da própria central, consegui ter acesso às informações da editora, como a tabela de preços, a quantidade de páginas por preço, conseguir ter todas essas informações. Isso vai me dando cada vez mais impulso para eu conseguir fazer o livro. No caso, é o Mãos que Contam Histórias. E a história é a da Chapeuzinho Surda, Chapeuzinho Vermelho Surda. Ele é o primeiro dessa série. Vocês podem ver aqui o livro. Essa publicação ela traz um pouco de tudo que eu experienciei na minha vida enquanto surdo e eu não conseguia falar para ninguém, né? Então a gente tem esse livro Mãos que Contam Histórias e a gente tem também são várias histórias. Então a gente tem a história da Chapeuzinho Vermelho surda, vai ter a história da sereia, vão ter outras histórias dentro dessa série Mãos que Contam Histórias. E pensando nos surdos que estão nos assistindo agora, que conselho você daria para eles? Então, se vocês têm uma ideia, se tudo que vocês viveram fez com que vocês tivessem uma ideia de escrever algo, não deixe que essa ideia vá embora, não deixe que ela se perca. Escrevam, mostrem para as pessoas. Isso aconteceu comigo. Tudo que eu vivi culminou no livro. Então, se vocês têm uma ideia, vocês podem adaptar ou vocês podem criar algo novo. É muito importante que vocês façam isso, que vocês liguem também a ideia de vocês à comunidade surda, tudo que ela passou, para que a comunidade ouvinte veja e apoie cada vez mais a nossa causa. E agora eu estou morrendo de vontade de comprar o livro, como é que eu faço para adquirir? Você encontra o livro no site da editora, que está aparecendo aqui na tela. Lá você pode comprar o livro, você pode ler, é uma leitura bem tranquila. Você coloca lá no buscador Mãos que Contam Histórias. E o segredo é que vão ter outras histórias na série, englobando toda a realidade da comunidade surda, que existem muitas histórias. Então, enquanto você lê o livro, pode ser que você se identifique com a história daquele personagem. Eu tenho até uma novidade, eu já estou preparando o segundo livro da série. Talvez ele seja lançado em 2021.2. Vai ser a história da sereia. E é uma história maravilhosa, assim, vai ser bem interessante. Já estou preparando e espero que vocês vejam o livro. Certo? Obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceito o convite, nos esclarecer sobre a sua trajetória, as dificuldades iniciais, o sucesso alcançado. Então, nós podemos concluir que pensando positivo, se organizando, tudo pode dar certo. Por hoje é só. Até mais.